Fala galera, René Danif aqui. Nós estamos falando do nosso canal de empreendedorismo raiz, de quem já fez acontecer. Então bate-papo direto, de coração para coração aí, com quem já criou várias empresas e aprendeu isso fazendo. Então pega as dicas que vai ter muita coisa foda aí no canal. Hoje o bate-papo vai ser nada mais, nada menos do que mindset. E tem muita gente no Instagram, YouTube, etc., que fala de mindset. Então até a proposta nossa não é entrar tanto no tema de mindset, porque vocês já têm isso demais. Só que eu quero fazer um certo apanhadinho aqui de você saber alguns cliques importantes na questão de mindset. A primeira coisa delas é o seguinte: mindset é sim muito importante para você empreender. A gente costuma escutar um bate-papo que é assim, 80% é mindset, os outros 20% é técnica. Então a forma que você pensa, a sua postura corporal, a forma que você acredita nas coisas, as suas crenças, elas de fato elas vão impactar como que você faz os seus negócios e os resultados dos seus negócios. Então assim, eu mesmo e meus sócios, a gente passou por isso. Pra vocês terem ideia, o negócio ele foi crescendo à medida que nós fomos crescendo e não o contrário. Então, quanto mais eu cresço, mais o meu negócio cresce. O negócio ele é reflexo do nosso interior. O seu exterior, o seu mundo exterior é reflexo do seu mundo interior. Então, é muito relevante, sim, o mindset. Porém, tem os outros 20, 30% de técnica que você precisa saber. Então, pega todos os vídeos que a gente vai postar, acompanha no canal, porque vem muito conteúdo da parte técnica e você precisa dessa parte técnica. Então, voltando agora para a parte do mindset, vou contar aqui uma historinha do começo nosso. A gente, eu vim de família de classe média, nunca me faltou nada nesse sentido, pelo contrário, meus pais me deram uma educação muito boa, eu só tenho a agradecer. Então não tem aquela história do empreendedor que passou fome, etc., mas passei muito aperto empreendendo. Na época que a gente começou a alavancar, a criar as empresas, a gente ainda tinha várias crenças. Minha família veio do interior, família de parte de mãe, então é aquela família que veio muito pobre, os meus avós, e vieram e os filhos já começaram a ter condição em Belo Horizonte, desenvolver, trabalhar para sustentar a outra geração, que era a nossa geração. Então era uma família muito batalhadora, mas que trazia consigo várias crenças limitantes. Então, todos da família, nós primos, eu, meus primos, as pessoas próximas, trazemos alguma dessas crenças limitantes e você também. Então, quando eu comecei a empreender, eu me deparei com várias delas na minha jornada empreendedora. Então, crenças com relação a dinheiro, crenças com relação à capacidade de fazer o negócio acontecer, crenças com relação a gente mesmo, dúvidas se a gente tem condição daquilo, ou se dá certo fazer aquilo, dúvida técnica, etc. Então, tudo aquilo era como se fosse um redemoinho que se retroalimentava. E isso ali te impede de ação. Qual que foi a melhor dica de mindset que eu já recebi para mudar o mindset? Uma vez que a fruta não cai longe da árvore, ou seja, você tende a ser o reflexo da sua família, você tende a ser muito próximo em comportamento à sua família, às suas pessoas próximas. Se isso acontece, como quebrar esse ciclo? Então a primeira dica de mindset que me ajudou muito foi leitura. Mindset, leitura, sim. A leitura intensamente, repetidas vezes, de vários livros, me fez com que eu incorporasse um mindset novo. Quando eu assustei, eu estava pensando, falando e agindo conforme aquelas pessoas que eu li o livro delas. Então eu comecei a me inspirar só em gente foda e importar e modelar aquele mindset. Então a parte de mindset, a primeira dica que eu dou é essa: não se preocupe se você acha que tem um mindset que não é adequado, se as pessoas falam que você é uma pessoa que não é enérgica ou que você é uma pessoa que deu muito errado várias vezes, etc. Não se preocupe com isso. Simplesmente reconheça que o mindset é importante e passe a modelar aquilo, porque o mindset é totalmente modelável. Então, começa por aí. Se você está curtindo dessa linha de raciocínio, espera até o final,
porque a gente vai falar tudo que você precisa saber sobre essa parte de mindset. Beleza, então vocês já sabem que o mindset é modelável. Um outro desafio da parte de mindset é você ficar demais em mindset. Como o Instagram, YouTube, etc., é muito hoje voltado para isso, que isso dá muito ibope, você vai ver infinidade de gente postando frase, etc. É bom, são conteúdos bons. Eu coloco isso no meu Instagram, e quem não segue no Instagram, aproveita e segue lá, Gadanif, que a gente também coloca muito conteúdo específico que vai só no Instagram. Conteúdo foda. Então assim, todo mundo coloca isso demais. Só que eu vejo pessoas se empanturrando desse conteúdo, de frases e etc., com a bunda na cadeira. Então assim, acaba que é igual já aconteceu a época que os jornais, os jornais sempre fizeram isso. Os jornais, eles divulgam tanta violência e crime, tanta coisa ruim, porque isso prende a atenção do ser humano. Então não é culpa deles, eles estão jogando o jogo que tem que jogar. Eu particularmente não assisto televisão, isso ajuda muito o meu mindset. Só que ao fazer isso, o que acontece? Os jornais, televisões, ao publicar esse tipo de coisa, eles tornam o crime banal. Então hoje, quando você escuta fulano foi assassinado, você acha aquilo banal, isso ele passa no seu ouvido tranquilamente. Por quê? Porque é tão enxurrado aquilo que aquilo não te impacta. A mesma coisa a questão do mindset. Se você fica se abastecendo só de conteúdo de mindset, às vezes um puta insight importante que ia tocar ali no seu coração e te ajudar a virar a chave, você está escutando ele no meio de 200 coisas, entendeu? Repetidas e tal, isso ali você não vai dar valor. Então o cuidado nosso hoje é não ficar se empanturrando de mindset, porque o mais importante do mindset é você pegar poucas coisas que dão mudança significativa. E essas coisas são poucos que conseguem ensinar. Então, ao longo dos vídeos nossos no canal, a gente vai falar de várias dessas coisas, como a questão do medo, como a questão da fé, como a questão do conceito de coragem, várias coisas que são significativas, mas você deixa toda a baboseira de lado, entendeu? E foca em melhorar essas pequenas coisas e na parte técnica do seu negócio. A parte técnica é os 20, 30% que ninguém te ensina. E quem te ensina, muitas vezes, não sabe do que está falando. Então escuta bem, ou melhor, escolhe bem quem que você vai escutar. E qual que é o mindset, resumo do mindset do empreendedor? Que é onde você tem que chegar com o seu mindset. Alguns sinais você consegue ver. Por exemplo, um empreendedor, você vai ver um cara para cima. Você não vai ver um empreendedor, um cara pessimista. É muito normal isso. Por quê? Porque o pessimismo não combina com o empreendedorismo, uma vez que empreender envolve uma grande quantia de fé. Então, se o cara for muito pessimista, ele vai estar olhando para onde? Ele vai estar olhando para o que vai dar errado. E quando você olha para o que vai dar errado, o que vai acontecer? Vai dar errado. Então, tem uma historinha massa aí, que é da galera que pratica esqui na neve. Quando você vai começar a praticar esqui na neve, você começa a descer a montanha, aí todo mundo começa na cabeça assim, cuidado com a árvore, não olha para a árvore, não olha para a árvore. O seu cérebro, o que vai fazer? Olhar para a árvore. Se eu falar com você, não pensa numa aranha preta, o que você pensou? Então, o cérebro, ele já tem essa forma automática de conduzir para aquilo. Então, aonde a sua atenção está, a energia flui. Essa frase do Tony Robbins é muito poderosa. Aonde a atenção está, a energia flui. Se você é uma pessoa pessimista, a sua atenção vai estar onde? No que vai dar errado. Então, a energia vai fluir para aquilo. Então, o seu negócio vai dar errado. Então, um empreendedor, você vai ver um cara para cima, um cara otimista. Então, se você tiver muito negativo, saiba que tem crença te travando aí, crença importante. A outra coisa, crenças relativas a dinheiro. O empreendedor, normalmente, ele é um cara que, normalmente não, é difícil você conhecer um empreendedor que ele não acredita na positividade de se ganhar dinheiro. Para com essa parada de que ganhar dinheiro é errado. O desenvolvimento do mundo, ele acontece nisso. O capitalismo ainda tem muito a melhorar, mas hoje é um sistema que
fez transformação que hoje tem pessoas que têm, a pessoa simples de hoje que tem uma vida que rei não tinha antigamente. Ou vocês acham que rei tinha geladeira antigamente? Então o capitalismo ele conseguiu muitas conquistas, apesar de ser um sistema que tem seus putas pontos fracos, mas não é essa a discussão. Mas se você tem crença limitante com o dinheiro, com ganhar, com o mérito, não adianta você tentar empreender, que isso vai te travar. Então, no mindset empreendedor, você vai ver pessoas obstinadas para fazer geração de riqueza, para multiplicar, e essas pessoas vão ser grandes doadores também. Então, você não queira doar o que você não tem, porque a gente precisa de primeiro ser egoísta para depois ser altruísta. Primeiro a gente precisa de conquistar para depois dar. E você pode começar isso aos poucos. Então, tem gente que vai ficar com várias crenças limitantes de mindset de grana que vai limitar ela de construir qualquer coisa. Então, se você tiver por esse caminho também, essa parte de acreditar no dinheiro, acreditar na geração de riqueza, isso é muito importante para empreender. Não deixa isso te travar, alavancar os seus negócios ou os seus sonhos. Vai por esse caminho. Galera, e se você está curtindo esse conteúdo, dá o like aqui no videozinho e compartilha para a galera poder ter mais acesso a isso aqui. Esse bate-papo é bate-papo de empreendedor para empreendedor. E isso é importante a gente divulgar essa mensagem. A gente aprendeu na raça e fazendo. Agora estamos passando mastigadinho para vocês. E a última coisa que eu ia falar de mindset, que seria um grupo de formas de pensar e etc., que estariam envolvidos com isso, a gente falou da parte do pessimismo e a gente falou dessas crenças limitantes com relação à riqueza, grana, mas o último que eu falaria é a capacidade de sonhar. Se você não tem um sonho, nenhum objetivo, você vai ficar parado. Não existe empreendimento humano sem o sonho. E uma das coisas que diferencia a gente dos animais é a nossa capacidade de sonhar com projeções que não existem. Nenhum ser consegue isso, só o ser humano. A nossa capacidade de imaginar o inimaginável e a partir daquilo construir. Você acha que um cachorro, por mais que a gente ama os dogões, você acha que eles conseguem imaginar um foguete ou conseguem imaginar indo, entendeu? Não tem capacidade os animais de sonhar igual o ser humano. Então, se você é uma pessoa que não está sonhando, ou se é aquela pessoa que critica as pessoas que estão fora do chão, que sonham demais, saiba que o sonho é praticamente um fator humano. Então, sonhar é muito importante para você criar o seu business. Se você não tem capacidade de sonhar, de acreditar naquilo, você não vai conseguir criar um negócio. Então lá no grupo, eu sou muito sonhador, todos os meus sócios são. Mas é tipo assim, são as ideias malucas, aqueles sonhos de fazer negócio. Imagina, na faculdade, você captar 8 milhões de reais. Quando até seus professores, tipo assim, falam assim, você tá doido? Normal. Normal não, mas tipo assim, eu tava acreditando, e meu sócio também, em quê? Num sonho. Aquilo não é normal, é fora do normal. Mas você tem aquele sonho, você acredita naquilo, você vai conduzindo. E parece, muitas coisas indicam que naquilo que a gente acredita o universo entrega. Vocês já devem ter escutado isso. E é muito assim. Então o que você sonhar, aquilo vai se realizar. Então saiba sonhar. Então, para você empreender, se você souber essa massa crítica de mindset, o restante você precisa da parte técnica, entendeu? Seja uma pessoa para cima, positiva, acredita na geração de riqueza e tenha sonho, que o resto vai se desenrolar. Você não precisa ficar se entubando de coisa de mindset ou achar que é isso que vai mudar a sua vida. E outra, é quase que cirúrgico. Um processo que a gente passa ali, depois você venceu ele, você continua para frente. Tem gente que fica o resto da vida achando que tem que trabalhar o mindset para sempre, para um dia melhorar o mindset, para depois empreender. Não existe isso não. Então começa a empreender, arruma essas coisas críticas como se fossem cirúrgicas, claro que é um processo, mas pensa naquele processo como um projeto de uma etapa e não como o resto da vida, e depois foca nos sonhos em realizar. Tem muita coisa para construir. O Brasil precisa disso, sua cidade precisa disso, o mundo precisa disso, então nós temos que fazer acontecer. Então bora para action, manda bala, vamos empreender, segue o canal aí, compartilha com a galera e pega aqui, daqui a pouco tem mais.